meus amores, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais um Doutor Pode. Estou aqui com o Doutor Neto. E aí, Doutor Pode? Vamos ver hoje o que pode e o que não pode, né, que Dani? não pode, Bom, né? pessoal, muito prazer. Eu sou o Dr. Neto Borg, sou médico nutrólogo titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. Estou aqui mais uma vez para dividir essa mesa maravilhosa com essa amiga minha, paciente, querida, para falar de saúde, qualidade de vida. Hoje um tema muito especial, né, Dani? E com dois convidados legal. muito especiais aqui com a gente. Exatamente. Muito obrigado pela presença. Dani, quem são as pessoas que estão aqui com a gente? Júnior hoje? Dutra, Júnior, ex-jogador de futebol. Você passou por grandes times, inclusive o Corinthians, onde jogou meu marido também. Fluminense, Santos, futebol. Você foi para o Japão também, passou um tempo no Japão. Bélgica, Arábia e Catar. Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, vamos falar Dani. muito hoje sobre essa medicina esportiva, que eu acho que é bem interessante a gente falar. Eu tenho um atleta dentro de casa e, meu Deus do céu. Meu né? paciente, mas Seu ele é bem paciente. dedicado. Ele é bem dedicado, ele é bonzinho, né? Estamos aqui com o Dr. Luiz também, médico ortopedista, referência em cirurgia do joelho e especialista em medicina esportiva. Doutor, seja Olá, bem-vindo. tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um prazerzão estar Obrigada, aqui. prazer é nosso. Companhia de todos vocês. Espero que seja muito proveitoso aqui. Seja Sim, muito bem-vindo. Bem-vindo. Júnior, nos conte, quantos anos você começou jogando futebol? Olha, a minha trajetória, primeiro também, né, ser educado, meu amigo da Baixada Santista aqui, doutor Dani. Eu sou, como seu marido, a gente vem de criança, né, foi tudo muito natural, futebol de salão, e aí fui pro Santos com 10 anos, e aí até o ano passado, com 36, que eu encerrei, foi a minha carreira, assim, né, eu falo que a gente não começa a jogar no profissional, né, Sim. então é uma carreira de mais de 20 anos, porque na base já é muito exigido, já é muito sério, já é uma vida diferente das outras crianças Sim. que talvez estão só na escola, né? Claro que tem muita gente também novinho já com muita responsabilidade. Então, é uma carreira de mais de 20 anos que eu encerrei no ano passado. Ano passado. Isso. E ficou com psicológico bom ou não? Ficou, Dani, porque era um sonho, né? Sim. E a gente sempre, se você vai comparar, eu não fiz isso, eu fiz aquilo, tem pontos positivos, pontos negativos, mas uma coisa que eu falo pra minha família, pros meus amigos, assim, se eu viesse pra terra pra ser jogador de futebol, eu já não estaria mais aqui, né? O futebol fez parte da minha vida, ele me ajudou como um ser humano a aprender demais, a ser exposto a desafios enormes. Sim. Então, acredito que eu fui até o meu limite mental e de corpo, né? Enquanto eu pude ser atleta, quando eu tentei render, eu fui. Então eu tô bem, Sim. assim, aceitei que eu tô indo para uma transição para um próximo caminho. Sim, por isso que a gente te trouxe aqui exatamente para você falar que você fez 2 ou 3 cirurgias do joelho. Eu tenho 2, viu, doutor? 2 no joelho só 2. Joelho só 2. Tá Mas bom. você chegou a se machucar, a ter outros Não, tipos de aqui lesões. o podcast não tem tempo para falar só das minhas lesões, né? Mas é uma carreira que eu falei mais de 20 anos. Eu tenho um ligamento cruzado com 17 para 18 anos, antes de ser profissional. Aquela fase da vida que eu achei que tinha perdido tudo. E aí depois eu fiz um menisco em 2015, que foi uma história muito louca, que eu voltei a jogar no 15º dia, com 90 minutos. E eu tenho um parafuso no pé e rompi o fibular longo. As principais, tá bom, doutor? Doutores, Só que não operei nessa, decifre contra a tudo medicina. isso pra gente. E não é para qualquer um retornar em alto né? rendimento depois disso. A fase que você rompeu o ligamento é uma fase muito crucial na vida do atleta, que é onde ele realmente é um divisor de águas, se eu vou ou se eu não vou para frente após uma lesão dessa. Porque sempre acreditou que após uma cirurgia do joelho a vida esportiva acaba. E não é verdade, você é prova disso que não é verdade. A tecnologia veio, a reabilitação veio, operou, voltou, deu muitas alegrias para você, para a família, para os clubes que passou. E a medicina esportiva, a ortopedia, a fisioterapia, ela contribui muito. E hoje em dia está cada vez melhor. Está cada vez mais específico, cada vez com mais recursos para retornar o atleta a uma performance desejada, né? Sim. Você também passou por alguns clubes. Qual era o mais recorrente assim, de jogador de futebol? Eu iniciei na Portuguesa Santista, então eu fiquei 8 anos lá.
acompanhei estava comentando, né? Acompanhei todas as categorias lá, na Bzinha, até ela chegar na Série A2. Aí depois eu fui para o Santos Futebol Clube em 2018, permaneci lá. Momento bem difícil do clube, na época que o Santos tinha excelentes jogadores, mas mesmo assim não ia para frente, enfim, acabamos saindo, voltei para a Portuguesa, fizemos um trabalho legal, com tudo aquilo que foi conhecido de tecnologia, tentando colocar de volta, movimentamos, organizamos o clube, e a Portuguesa fez um bom papel. Aí eu parei também de trabalhar com futebol, especificamente em clube, viagens, partidas, continuo cuidando de atletas, porque quando eu decidi fazer ortopedia, na verdade, eu descobri que para fazer cirurgia de joelho tinha que fazer ortopedia, e que para fazer ortopedia tinha que ser médico, então vamos para a medicina. Então o sonho era esse realmente, de cuidar da parte com atletas, né? Eu que um falso atleta de criança também sonhava com esporte, mas foi melhor estudar, acho que dou melhor trabalhando como médico mesmo. É assim, para as esposas é um desespero quando eles estão lá dentro do campo, porque quando eles caem, a gente sofre aqui do outro lado, meu Deus, o que aconteceu, não sei o que, eles fazem uma cena, né, também, tem o negócio da cena, pra ganhar tempo, tudo, mas pra gente estar do outro lado, é desesperador, e eles se machucam muito, né, doutor? Então, assim, quando machuca o joelho, qual a lesão que vocês mais têm dentro de campo? Ou... Então, a intensidade ela é muito alta. O contato, a imprevisibilidade é muito grande. Então, assim, os atletas usam o corpo com uma intensidade que ela não é normal, ela não é fisiológica, não é anatômico. E as lesões que são comuns nos esportes onde tem mudança de direção são os entorses, né? Porque é onde você coloca a carga naqueles ligamentos que seguram a articulação na sua anatomia normal. Então, o joelho é uma articulação que é muito acometida, o tornozelo é muito acometido, as lesões tendíneas por desequilíbrios musculares eventuais, porque a pessoa treina, usa e não dá tempo de saber se ela está na melhor condição possível. Você não consegue tirar ela do ambiente de um esporte onde gera um recurso financeiro, uma necessidade financeira muito alta. Como é que você tira para fazer uma avaliação? Então acaba indo meio que precisa ir, e é onde as lesões por fadiga, né, acabam acontecendo, principalmente as lesões musculares nesses casos, né, que são uma incógnita. Cada paciente responde de uma forma, a margem para cicatrização ela é uma margem muito grande, então tudo na ortopedia é entre tanto e tanto, então você pode ser mais rápido, assim como pode ser um pouquinho mais lento. Meses, né? Exatamente. Então, essa lesão, de 4 a 6 semanas. No meio esportivo, 2 semanas. 2 semanas. É um desperdício financeiro, né? Então a gente pensa nisso também, são 4, 5 jogos, às vezes em 2 semanas, né? Que uma pessoa normal, às vezes, 2 semanas, ok, né? Ela consegue... ter uma estrutura, mudar uns compromissos, né? Mas imagina, 4, 5 jogos para um clube de futebol é coisa um título, nossa, é um rebaixamento. Você jogava? Eu joguei de atacante, eu comecei como meia, e aí fui ficando mais velho, fui correndo menos e fui parar na frente de atacante. Entendi. É verdade. Natural. Sabe que quando eu fiz ortopedia, eu fiz mesmo. faculdade de fisioterapia, e aí na fisioterapia o que eu mais gostava era a parte desportiva. Daí fui fazer medicina, aí passei a faculdade de medicina inteira, entre cirurgia plástica e ortopedia, porque, cara, ortopedia eu ia muito bem pelo conhecimento que eu tinha da fisioterapia. Aí acabou que eu tenho um problema no pé, eu tenho Haglund, esporão retrocalcâneo, tive que fazer uma cirurgia no pé, me arrependo porque eu sou filho pra caramba com essa cirurgia. E aí eu não conseguia ficar em pé para fazer cirurgia. Tipo, eu era estagiário de cirurgia geral, aí falei, cara, não dá, vou ter que ir para uma especialidade clínica. Nesse contexto todo eu engordei, eu fui para 140 quilos, eu fiquei obeso. Aí fiz cirurgia bariátrica, daí decidi para nutrologia, que hoje eu sou muito realizado, porque eu fui estudar, eu queria entender mais sobre isso, porque na faculdade de medicina a gente vê pouquíssima obesidade. Mas uma das minhas paixões na faculdade de medicina era ortopedia. A ortopedia realmente é apaixonante. Eu acho ortopedia muito lógico, sabe? Tipo, se torceu pra cá, o movimento foi assim, então tá, vai pegar o cruzado anterior, não é? É raciocínio lógico.
Se você tem um raciocínio lógico bom, você vai longe. Tanto que durante a formação, usa-se muito as questões para quem está se formando. Houve uma lesão de tal estrutura. Bom, qual foi o mecanismo de trauma? Isso, na fisioterapia. Ou seja, quando você chega e detalha um mecanismo de trauma, a gente já sabe, bom, aconteceu isso, então a chance maior é de desenvolver tal tipo de lesão traumática. Sim. Então você já consegue prognóstico, tratamento e o processo de reabilitação. Aí tem as idades, cada idade tem uma particularidade, cada lesão tem uma particularidade. Então ela é interessante mesmo. Precisa gastar muita energia pensando também, né? Não, e assim, é algo muito importante, né? Porque você vai jogar, sei lá, um beach tênis, você se machuca. E aí, às vezes, você vai ficando... Eu tenho também uma dorzinha no joelho, só que você vai deixando até... O problema é o que o atleta amador ele não faz, né? Ele não faz aquecimento, não faz alongamento, não faz exercício de mobilidade. Vai lá e joga, né? Vai lá e joga. O atleta que tá lá no clube de futebol, que tem uma estrutura boa... Deu uma dor leve, tá tranquilo, 4 horas de físio de manhã, 4 horas de físio à tarde. Sim. Aí eu que faço alguma coisa, não, é tranquilo, toma um Tandrelax e tá resolvido. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Exatamente. Você sentiu muito essa diferença da estrutura daqui do Brasil para uma estrutura fora? Sim, isso, eu falo, o Brasil ele tá muito na frente, né, na medicina esportiva. Sim. Até vou mandar um abraço pro meu médico, Dr. Nilson, que salvou minha carreira, e o Filé. Filé foi o fisioterapeuta. Com 17, 18 anos, era um momento que eu achei que não iria jogar, e 2 pessoas que apareceram na minha vida, como outras depois, Sim. mas esses foram pessoas assim, anjos, né, naquela época. Na Bélgica, tive que levar um brasileiro um período. No Catar, tive que também ter uma ajuda de brasileiro de outros clubes. Né, em Dubai a mesma coisa. Não, lá tinha um brasileiro no time, então foi muito bom pra gente. Deixa eu ver, no Japão também tive que ter ajuda, assim. Então, o brasileiro, ele, como a gente tá acostumado a acelerar o processo, por exemplo, no Japão, quando eu quebrei o pé, eu fiz uma cirurgia no Japão. O cara, o físio na época, muito gente boa, ele abriu o livro e ele lia. A recuperação é de 4 meses. Então, nunca que eu voltaria com 3 meses e 20 dias. Não existe no Japão. São 4 meses. É inflexível. São 4 meses. Eu chutava, corria, fazia tudo e eles não me liberavam. Eu ficava maluco. No Brasil, eles te puxam, né? E você quer voltar, então... no meu joelho, primeira vez, eu voltei com 4 meses e meio. Naquela época ainda eram 5, 6 meses. 6 Hoje meses. são 8, 9, 10 meses. Mudou, né? Eu operei em 2007. Então, o Brasil, ele te dá todo esse... Assim, é cultural. O pessoal estuda muito, acho... Não sei se é diferente, doutor, você pode falar mais? Na verdade, é que, assim, a necessidade, ela é diferente, né? Então, você precisa da pessoa com muito mais precocidade do que os outros lugares. As regras, elas não são cumpridas da forma como deveriam ser cumpridas. Mas aqui estamos nós, né? Sim. E a vida segue desse jeito e ela continuará seguindo desse jeito. E eventualidades vão acontecer, a gente tenta buscar o máximo de qualidade, mesmo que de uma forma mais célere, mas precisa sim respeitar. Mas eventualmente passa batido. E você e o físio? Já teve muito problema com o fisioterapeuta? Eu vou fazer uma pergunta de curiosidade. Porque médico, só para entender, o médico ele fala 1 mês. O físio vai em 15 dias. Olha, eu vou ser bem sincero. Assim? Eu vou ser bem sincero. Eu respeito muito a fisioterapia. Eu sou um doente pela fisioterapia. Então, os fisioterapeutas que trabalham lá em Santos, eles sabem que a profissão deles, por mim, é extremamente respeitada. Não são todos assim. Essa guerra, ela é real. Isso é real. Eu, por exemplo, se eu vou... Eu vejo mais aulas e trabalhos, né, pensando na parte esportiva, do fisioterapeuta do que do médico. Porque eu preciso pensar na reabilitação também. Isso. Eu não posso pensar só no processo de cicatrização. E a reabilitação, que que é a exclusividade do fisioterapeuta e do preparador físico. Então você tem que respeitar. Lógico, tem que saber quem respeitar. Cordialidade, simpatia, gentileza é uma história. Mas você saber a pessoa que está falando, você sabe que dá para respeitar. Então eu sempre tive isso.
Mas óbvio que já tive problemas, não tenha dúvidas, mas acaba contornando com tranquilidade. Aí. Tem algum tipo de prevenção, vamos supor, você, para não se machucar? Ou porque às vezes meu marido também se machuca direto e aí você fala, meu, será que o clube ele não te dá uma assistência, algo para não gerar esse rompimento da cor, de trás, posterior é o mal dos 30. É? Meu Deus, como eu sofri com posterior. E panturrilha. Panturrilha É um trauma. Eu tenho morro de medo de panturrilha. Quando começa com uma lesão de panturrilha, eu falo, bom, cara, panturrilha é danado para reabilitar. Vamos cuidar direitinho? Vamos. Agora, posterior, ela é muito mais frequente, né? Então, ela gera muita sobrecarga. E esse que é o grande problema. Os trabalhos preventivos, eles existem, eles são feitos, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: fiz um movimento, esse movimento gerou uma energia, essa energia foi suficiente ou não para romper a estrutura que eu tenho? Então ele faz o máximo de prevenção possível, mas a intensidade do trauma foi maior ou menor do que a capacidade que ele tem de absorver aquela lesão, aquela intensidade, aquela demanda, é a hora que rompe. A fadiga, hoje a fisiologia, passou por fora, sabe que é impressionante. A fisiologia, ela entrega dados para você, fala, não vai nem treinar, fica ali quietinho na fisioterapia. É onde a gente aqui, às vezes, não respeita tanto. Se essas informações são dadas lá fora, é lei, é sagrado. Agora aqui não, vai lá. E é importante isso que ele falou da fisioterapia, muito importante, porque o fisioterapeuta ele tem um entendimento de cadeias musculares, de grupos musculares, que eu não sei se a gente como médico, não sei dentro da ortopedia se isso também é tão bem estudado, mas por exemplo a biomecânica, se é muito comum num atleta, num jogador de futebol ter lesão de parte posterior de coxa, sei lá, bíceps femoral ou semitendino, semimembranáceo, será que não precisa de um fortalecimento muitas vezes de glúteo médio? E aí entender a biomecânica das cadeias musculares, que existem cadeias, cadeia anterior, cadeia posterior. E aí o fisioterapeuta sabe disso, um bom fisioterapeuta sabe disso com maestria. Às vezes você tá com uma lesão no posterior e você vai lá ver o fisioterapeuta tratando a panturrilha, né? Porque é um grupo. Você consegue avaliar de uma forma muito, muito bem feita em todos os aspectos. Sim. Os aspectos nutricionais, os aspectos genéticos, hoje em dia está na moda, né? A epigenética e tal. Sim. Então, eu até fiz um recentemente, queria ver, curiosidade. Aí, você tem a parte biomecânica, então você tem as avaliações biomecânicas feitas em laboratórios, você tem a parte nutricional, que os nutricionistas hoje cada vez mais se especializando nisso, pensando em performar e não somente manter aquela saúde diária. Então é possível você identificar e tentar prevenir, mas uma vez a energia sendo maior do que a capacidade que o seu tecido tem de se proteger, aí não tem jeito mesmo. E pode ser que alguma vitamina que não esteja chegando no músculo, porque me falaram isso para o meu marido, que pode ser que alguma coisa não esteja, o corpo deles não e aí acontece essa lesão. Sem dúvidas, isso é um mineral, né? Mas que tipo de... E detalhes, você pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas assim, você tem tantos nutrientes que são necessários na utilização, que há um tempo atrás, não, isso aí não serve para nada, isso aí é picaretagem. E hoje a gente vê que muita coisa poderia ser diferente se fizesse há um tempo atrás o que se faz hoje. Então a nutrologia veio, a medicina esportiva veio, e hoje é uma realidade, hoje não tem mais como voltar. Sim. Não tem mais essa de tratar somente empiricamente, porque as coisas não vão dar certo. Vai ficar para trás. Você vê que um atleta às vezes está caindo o rendimento dele, está ficando muito gripado, a imunidade está baixa. REDS, que é muito comum dentro da medicina esportiva e da nutrologia esportiva, que é o quê? O gasto energético de um atleta é muito maior do que de uma pessoa que não é atleta. Então será que a ingesta de alimento dessa pessoa, ingestão calórica, os macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura e os micronutrientes são adequados? Estão adequados? Por exemplo, um atleta de alto rendimento provavelmente deve depletar muito mais cálcio, muito mais magnésio do que uma pessoa comum. Será que não vale a pena às vezes a gente suplementar um magnésio, suplementar cálcio nesse paciente, nesse atleta, para que ele
tem um desempenho adequado para que não venha ter lesão muscular. Então é muito interessante. Mas hoje os clubes hoje eles já estão suplementando, porque o meu marido tinha um medo danado de qualquer coisa. Medo de doping, o dentinho tem medo de doping. Nossa, ele tem medo de doping. O doping é impressionante. O medo, e realmente o médico também tem medo. Ele tem medo porque de você não usar sabe o o que o atleta faz em casa. Sim. Você não sabe o que ele... Você pode suplementar, mas e aí? O outro atleta faz isso. Será que vai fazer bem? Será que vai fazer mal? Sim. Então, existe o processo todo multidisciplinar dentro do clube de futebol. Eles têm um nutricionista, eles têm um médico do esporte, eles têm um fisiologista. Isso é possível avaliar, sim. Isso aí dá para deixar muito bem organizado. O que acontece é que existe ainda uma classe, um grupo de profissionais que ainda pensam da forma mais antiga, né? Então, não, isso aí não serve para nada. Então vai treinar, faz isso, faz aquilo, vai lá. Outro dia eu precisei fazer uma ultrassom de vias urinárias, aí a radiologista para mim falou assim, eu falei, não, eu tô fazendo ultrassom porque minha creatinina tá alterada, mas eu já fiz creatinina para ver função renal. Eu falei, mas eu uso creatina, então eu vou fazer a cistatina C e já tô fazendo ultrassom de vias urinárias, que faz tempo que eu não faço. Aí ela, mas pra que serve creatina? Por que você não... Aí ela falou assim, eu faço a ingestão da minha creatina através da alimentação. Eu falei, parabéns, você precisa comer 6 quilos de carne por dia para conseguir bater a meta de creatina diária. Você vai conseguir? Não vai. Muitas vezes é falta de conhecimento. O medo do dentinho é muitas vezes suplemento contaminado, que ele tá certo. Sim. Ele falou assim, doutor, eu tenho medo às vezes de usar um whey, de usar alguma coisa, de ter uma contaminação e aquilo ali me prejudicar no futebol. Como a gente tem farmácia de manipulação, a gente tem que ter salas separadas, específicas, limpas. Quando vai fazer um atleta de alta performance, tem que ser tudo separado para não dar essa contaminação. E é bem complicado mesmo. Ele sempre teve medo, até para remédio para dor de cabeça ele não toma. E eu não sei se hoje é passada essa informação nos clubes, né? Porque ele vinha com a mentalidade assim, alguém falou para ele que o atleta era tipo igual planta, se regar demais, ela morre. Eu falava, meu Deus, quem foi que falou isso para ele? Pelo amor de Deus! Você já ouviu essa história? Não tá levando o pé da letra. Eu falei, nossa, e ele tem essa crença. Eu falo, gente, ele precisa fazer um PNL, uma ressignificação, porque, gente... E tem muita coisa hoje que a gente pode usar num atleta que melhora o rendimento e que não é doping. Por exemplo, a L-arginina é um aminoácido que ele tem um efeito no aumento do óxido nítrico, ele é um vasodilatador, então vai chegar mais oxigênio no músculo do atleta, e da população em geral também, né? Mas no músculo do atleta, e provavelmente essa pessoa pode ter um desempenho melhor. A L-arginina a gente usa até em paciente oncológico. Então é um suplemento que é interessantíssimo para o atleta, porque vai chegar mais oxigênio, provavelmente ele vai desempenhar mais. E tem vários suplementos hoje que depende, porque você analisa todo o atleta e você suplementa ele com o que ele precisa. Eu acho que... Atleta é muito bacana de É muito bacana. Tratar, né? E alta performance, então, nossa, né? E o atleta é dedicado, né? Ele faz, geralmente, os que eu atendo, geralmente eles seguem muito a risca o que você disse. Como que você suplementa? Não, hoje eu ainda me cuido com creatina, suplementação de whey, né? Tudo que eu mantenho ainda jogando futebol e algumas coisas assim, então eu ainda me cuido, mas falta um pouco de informação, né? Porque a gente não entende, então às vezes, por exemplo, você fala palavras assim de médico que o atleta não entende, né? Eu já cheguei a ir pra doping comendo, tomando água e com medo. Com medo. Porque você não sabe se qualquer coisa que na nossa cabeça, eu sabia que eu não tinha usado nada, não caiu nada. Imagina tomando alguma coisa assim, né? Porque é uma punição de 1 ano, né? De mais, você às vezes não entende muito bem. Mas hoje já mudou muito essa cabeça. Acho que a maioria dos atletas já buscam ajuda de profissionais, já estão, além da suplementação, já estão buscando um nutrólogo, fazendo um trabalho, às vezes até vamos falar de sangue, né? De exames laboratoriais. Fazendo uma coisa mais personalizada para aquele tipo de atleta, né? Para aquela situação. Então, eu acredito que nos próximos anos, até pela demanda, a necessidade que a gente tem de estar ali bem em tão pouco tempo de recuperação, né? Acho que vai ser mais usada a ciência. Né? Acho que as empresas também estão entendendo a seriedade, que o atleta não pode correr nenhum risco, né? Como você comentou, Dani, a gente tira, mas tem algumas farmácias que não fazem isso e às vezes pode ter prejudicado alguém, né? E aí, por um prejudicado, muitos preferem não correr aquele risco, né? Então, acho que
tudo precisa entender, né? O atleta aprender, mas a rede de apoio também se esforçar mais pelaquela situação que tem que ser um risco zero. Então, acho que é necessário, porque o corpo não foi feito para tanta exigência como está sendo em tão pouco tempo de descanso, né? Sim. É o que eu Mas acredito. vamos supor, quando vocês jogam, vocês precisam ter quanto tempo de descanso? Acho que varia um pouco da idade de cada um, né, do esforço que você teve no jogo. Eu, como jogava numa posição que demandava muito de sprints longos, assim, eu corria no mínimo 10 quilômetros, mas eu corria, por exemplo, assim, eu corri 10 quilômetros e o doutor correu 10. Só que eu fiz 3 quilômetros de alta intensidade. E ele é um zagueiro, ele fez 1 quilômetro. Quilômetro. Eu não posso ter o mesmo treino que ele no outro dia. Cara, A mesma recuperação. Só que eu fiz isso num sábado, vai colocar uma quarta-feira, 9h45 da noite. Eu saí do estádio meia-noite, comi uma pizza no vestiário, cheguei na minha casa 1h e pouco da manhã, 9 horas eu tive que estar no clube para uma recuperação, que chamam de recuperação, mas o sono já não existiu. A alimentação, eu fui comer 1h e pouco, 2 da manhã na minha casa, alguma coisa, mas às vezes eu nem tive fome, porque eu perdi tanto líquido e eu não tive tanta fome. Então eu acordo, não tomo um café tão tranquilo, porque eu acordei no despertador, fui pro clube, treinei de manhã, aí almoço, volto para casa, descanso, no outro dia eu já vou pro clube e eu tenho uma viagem para Bahia, porque no sábado eu tenho que jogar lá. Então sexta-feira eu tô viajando para Bahia, aí eu saio de São Paulo, né? ou saio do Sul, igual eu joguei um tempo no Havaí, o meu voo não é direto, ele parou em São Paulo, então eu já não tive nenhuma alimentação decente. O clube se esforça ao máximo para você almoçar, mas você pegou 2 voos num dia que você está extremamente cansado, que é o segundo dia pós-jogo. Aí você chega para dormir no hotel à noite, né, morto da viagem, porque cansa A viagem viajar. cansa muito. 2 voos, você sobe e desce, né, o corpo Sim. sente. E no outro dia, 4 da tarde, você tem um jogo com 35 graus contra um time que não viajou, contra às vezes um jogador que não jogou, e você tem que dar. Aí você consegue. Só que depois da Bahia, você tem que fazer tudo de novo. tá. Em 3 dias você tá jogando de novo. Então, chega uma hora que o atleta, sendo novo ou velho, o rendimento dele cai um pouco. Sim. Sem Então, dúvida. pode ser suplementado, pode ser o que for. Não tem sono. Sono Não é tem- fundamental. E depois que vocês acabam o jogo, Vira uma vocês bola de ficam neve. adrenalina Não até dorme. abaixar a adrenalina e dormir, Não. leva um tempo, né? Então é isso. Então é uma bola de neve que uma hora ou vai ter uma Sede. lesão, ou vai ter alguma coisa, ou seu rendimento cai. Cai. E aí você perde um espaço no time, aí você volta, e então a torcida, pô, não tá jogando igual. Meu, eu já cheguei a entrar em jogos com 30% de bateria, assim, que eu sentia com o meu corpo, falava, meu Deus do céu. Minhas posteriores, assim, se eu der um sprint vai abrir, eu tô morto, e aí você vê do outro lado um menino voando, eu falo, e agora? O problema é Eu tomei escutar o outro. gel, eu tomei água malta, eu tomei creatina, mas eu não descansei, eu não tive tempo. Não adianta. Mas é muito fraco, porque jogar só 2 vezes por semana e você ainda fica cansado, né? Acho que faltava feijão, Pô, não tá jogando cenoura, beterraba, suco de beterraba, devia ter tomado mais. Como que consegue? Não tem nada a ver com saúde. Não, né? Isso é um fato. É. Né? Sim. O alto rendimento, ele não tem nada a ver com saúde. E você Tem a ver ainda com tem no lesão, né? esporte, ainda tem no futebol esse respaldo. E os outros esportes? Que não tem. Que não tem. Que o cara tá com o dedo quebrado e vai lutar judô. Entendeu? Então isso, quando você parte do princípio de que os outros esportes não têm o que o futebol tem, é onde você vê que o esporte realmente destrói o corpo da pessoa. Não, tem um sobrinho que ele tá no sub-17 do Corinthians. Inclusive tá treinando às vezes com o profissional. Falei, esse moleque tem futuro. Tem 17 anos, ele tem 1,93 m. Já teve várias lesões, não precisou operar, mas vive se machucando, gente. Falou, Arthur com 17 anos, imagina daqui a um tempo. Então mudou, né? Eu fui ter minha primeira lesão muscular com 25, 26, eu tava lá na Bélgica com menos tanto, e aí uma hora ia dar, porque o meu músculo tava todo travado. Agora hoje, pela exigência do treino dos meninos, assim, você vê garotos com 3, 4 lesões musculares, não tem 18 anos ainda, grau 3, grau 2, eu fiz um estágio no Santos de treinadora esse ano, mas para aprender. Sim. E eu acompanhava os meninos, assim, era um DM cheio e volta e vai. Eu falava, meu Deus do céu, nessa idade a gente não tinha nada. São mini adultos. Mudou, né? Então, até a demanda e a necessidade física, ela também ficou maior, né? E aí eles colocam os treinamentos como se fossem adultos.
Sim. E tem que lembrar um pouquinho da fisiologia também. Então, o número de jogos, né, doutor, também, Poxa, né? que é isso. Segue, às vezes, a tabela do profissional, então... Aí o menino de 14 anos que joga o sub-15 e o E sub-17. ele tem que ir pra escola ainda, Ou né? do profissional Então, que tem desce isso. pro 20. Tá E vai estudando, fazer. então... mas é a vida boa. Vamos falar só do lado de lesão, né? O corpo... Vai ceder. Uma hora vai ceder. Assim, né? Fora a pressão mental que não descansa de ter que virar jogador ou ter que ganhar o jogo, né? Então você já entra tenso também. Mentalmente atrapalha na fisiologia do corpo também, né? Você não vai, vou dar um cochilo, mas você não consegue depois do almoço, às vezes, porque você tá tão pilhado com o jogo, então sua mente tá alerta, então a mente não descansa, o corpo na adrenalina, tudo isso também. Sem dúvida. Os clubes hoje, eles não têm um tipo de, sei lá, uma pessoa para fazer um PNL ou algum tipo de meditação em que eles consigam abaixar sabe... Porque também eu acho que eles precisam de para a mente, para trabalhar o autocontrole, trabalhar o autocontrole, emocional. o tal emocional. Geralmente tem Os psicólogos. clubes disponibilizam psicólogos, quase todos têm. Nem todos usam ou não usam do clube, mas os atletas hoje em dia, eles procuram isso Quebrou também. essa barreira um pouco. Já não Quebrou tem mais mais. essa de que Não quem vai no da psicólogo é PNL. porque é fraco. Na verdade, o cara quer ficar mais forte mesmo, ele não se considera fraco. Ele sabe que ele é forte e é por isso que ele tá ali. Sim. Então, Sim. o conceito mudou, realmente, quebrou Sim. a barreira da psicologia. Sim. Hoje é uma necessidade soberana, né? É. Ah, Então você vê que está evoluindo, né? Sim, Do lado da sem medicina, ao lado da... Isso faz parte, né? Mas, por exemplo, eu conheci a yoga no Japão, né? Não conheci lá, mas eu fazia aula online com uma professora do Brasil, porque eu fui buscar como que eu conseguiria manter o meu nível com 31, assim, 30 anos, acho, né? Diminuir lesão. E aí eu busquei do Ryan Giggs, lembra dele? Um jogador do Manchester United, uma lenda. E ele fazia o yoga, né? No final da carreira, ele estendeu por mais quase 5, 6 anos jogando em alto nível. E eu fui tentar, né? E, adorei, né? Comecei, a mente desacelerou, o corpo começou a dar um carinho para os responder músculos, mais. né? A mobilidade, alongamento, só que batia num problema, a carga de treino. Né? O Japão, ele é maravilhoso em muitas coisas, eu sou muito grato, mas na época eu tinha uma comissão de japoneses, né? E para eles entenderem que eu tinha que treinar um pouco menos, porque eu já não conseguia mais manter aquele nível de 1h30, 2 horas de treino diário, porque eles são muito disciplinados, né? Eles são muito... Não, o treino é esse. Azul é azul, preto é preto. Então, isso me ajudou muito a eu quase não ter lesão nos meus anos que eu voltei pro Japão mais velho, mas eu continuo batendo na tecla. Não adianta você ter o melhor médico, fazer yoga, fazer meditação, se você não ter tempo para descansar. Sim. Não tem como, né? Esse é o principal, porque a Dani tem um Sim. tempo, o doutor tem um, e eu tenho outro, né? Cada corpo responde de um jeito, assim. Então, mesmo com tudo isso, eu ainda falo, antigamente tinha menos jogos. Né? Na Bélgica eu jogava menos, no Japão eu jogava menos, no Catar e no Emirados eu jogava menos. Então, quase não tem lesão. Agora, no Brasil é... Uma loucura. Às vezes são dois É uma campeonatos ao loucura. mesmo tempo. E já tem outro para te substituir. E assim você fala, Se deu a brecha, Deu a você brecha. sabe que você precisa, mas você não quer não jogar. Não jogar. Porque você tem medo de perder o seu lugar. Exatamente. É cultural do brasileiro. Né? Agora, com alguns treinadores vindo de fora, os elencos maiores, assim, com troca de jogadores, o pessoal começa a entender que o Palmeiras faz muito isso. Joga às vezes um, joga o outro. O Flamengo faz isso. Mas tem clubes que não conseguem. Que eles montam 11 jogadores, assim, com salários, alguns outros para ajudar e, assim, vai até ele arrebentar. E se arrebentar, amarra e tenta ir. Só quando ele não conseguir andar. Então ele tá fora. Né? Então, eu falo, o tempo para mim é o maior inimigo de todas as lesões. Tá. Né? Articular, o músculo tá cansado, articulação, joelho não aguenta. Né? Músculo fadigado, arrebenta. Então, quando você toda desequilibra, não consegue treinar porque está cansado, Exatamente. desequilibra, aí as lesões por desequilíbrio. Justamente, porque se precisa, é fundamental o descanso, Dani, uma boa noite de sono, porque a pessoa tem que dormir, o cortisol ficar baixinho ali enquanto ela está dormindo, para a hora que ela acorda ali de manhã, o cortisol tem um pico, e aí ela tem energia para poder treinar, desempenhar bem no jogo, né? Aí
pega esse caso que você contou, super interessante, faz uma viagem, viaja à noite, não dorme bem, no outro dia, seu cortisol ele já não vai, você não vai acordar e vai ter aquele pico do cortisol, já vai acordar com ele mais baixo, e aí você vai já acordar mais fadigado e provavelmente vai desempenhar menos. E os clubes fazem tudo pelos jogadores, não tem que falar dos clubes. Isso é verdade. Sim. Eu joguei, né, em clubes grandes assim, mas de tudo. Tratam igual um bebê mesmo, assim, igual uma criança. Mas as federações, com esses calendários, não tem o que fazer. Tem não que seguir tem. o Palmeiras, a diferença do Palmeiras e alguns clubes, eles fretaram um voo, eles têm o voo particular deles. Então não espera mais tanto nos aeroportos, não tem às vezes conexão, e isso muda muito. No próprio avião, consegue já fazer uma recuperação ali, coloca uma bota de compressão. Então, como é deles, vira um começo de fisioterapia ali, tem tudo. Então já saíram muito na frente, mas nem todo mundo pode ter um avião. Sim. Mas os clubes, assim, mesmo os menores que eu joguei, hoje tentam de tudo. Sim. Tudo, assim, do melhor pro atleta, mas não é fisiológico, não aguenta. Não aguenta, não tem como. Porque não existe. Eu bato na tecla do tempo. Isso tem coisa que é inevitável e acaba surgindo a lesão, né? Sim. Não tem jeito. O negócio é querer emagrecer 20 quilos em um mês. Mão de ar. Olha, fantástico, hein, velho? Um mês não, 3 dias, então. Um mês dá, né? O jogador pode tomar, pode. É saudável emagrecimento? É a pessoa perder no máximo 1 quilo de gordura por semana. Então, porque todo mundo quer. Faz a propaganda do que tem aí já. Aproveita essa... Né? Não, a gente não tem, mas a gente vai montar ainda o nosso laboratório de injetável, mas é assim, tá todo mundo falando... E nos pedem bastante, mas falam que o jogador que não dá em doping ainda, né? Nem vou falar isso, senão eles vão colocar. Senão os jogadores vão atrás do doutor, atrás de mim. O doping, ele é muito rigoroso. Sim. E as entidades que tomam conta disso, elas estão presentes nos clubes também. Então ela não tem. Não fala que não tem, né? Mas pega. Aí pega. Falar que aquele ali emagreceu muito rápido. Vamos. Eles impuseram uma regra. É só seguir a regra. É só seguir a regra, entendeu? né? É simples. E uma informação muito importante, inclusive, gente, não sei se provavelmente vai ter passado já, né, Dani? Eu dei uma entrevista pro Fantástico, vai ao ar esse domingo, sobre efeito sanfona. Quanto mais rápido você emagrece, essas dietas malucas, mirabolantes, emagrecimento muito rápido, mais rápido você emagrece, maior a sua chance de reengorda. Por quê? Um corpo que está em estado de obesidade ou sobrepeso, com percentual de gordura muito alto, ele entende que aquele ali é o estado natural dele. A hora que você faz uma perda de peso muito grande, ele fica de todas as maneiras tentando recuperar aquilo. Ou seja, aumentando tua fome, diminuindo tua taxa de metabolismo basal, diminuindo a produção de hormônios que são responsáveis pela saciedade. Então, o emagrecimento muito rápido é muito perigoso, porque a chance de reengorda é muito grande. É muito grande. Então assistam, gente, no Fantástico. Se já tiver passado, Já vão lá no meu Instagram que vai ter um monte de corte super bacana. Que com certeza deve ter. Isso. Doutor, essas medicinas novas que tá aparecendo agora, eu não sei se é nova, né, que essas injeções no joelho, a medicina regenerativa também. Regenerativa, e tem a célula-tronco também. Também. Todas fazem parte da medicina regenerativa, né? São os ortobiológicos que se utilizam hoje em dia. Também já é uma realidade, não vai voltar mais, eles já vieram, já ficaram. Estava conversando um pouquinho mais cedo com o Júnior, falando sobre essas possibilidades, sim, e elas são muito benéficas, tá? As estruturas do nosso corpo, que elas têm potencial de cicatrização, bem tratado, vai cicatrizar. Só que não adianta eu pegar um tecido seu, tirar um sangue seu, da veia, tirar de dentro do osso, e jogar para dentro do seu corpo, você vai achar que ele vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Porque como está o seu corpo? Então, se o seu corpo não tiver uma organização metabólica, você está jogando aquilo que está desorganizado para dentro de você mesmo. Ou seja, não haverá uma organização ou uma reorganização. Então, por isso que a gente faz o preparo do solo. É preparar você, preparar metabolicamente para que você receba aquilo que você tem de melhor, que são suas células. Que bacana isso. Entendeu? É verdade. Então, você se organiza, você usa. Eu não faço isso sozinho. Eu peço para nutrólogos, eu peço para endocrinologistas me ajudarem nesse sentido, para que não haja nenhum tipo de falha, para que eu possa utilizar. Claro que não é a maioria.
Eventualmente, doutor, eu preciso, pelo amor de Deus, meu joelho está doendo. Claro que eu vou fazer alguma coisa, eu não vou esperar 6 meses até ter uma regulação mais organizada, mais homogênea para fazer um tratamento. Eu preciso ser célere também, mas a gente precisa lembrar que se não tiver uma organização metabólica, tudo que a gente for fazer não vai dar certo. Não. E é por isso que às vezes os tratamentos ficam, poxa, eu fiz e não deu certo. Eu fiz e não deu certo. Poxa, vamos ver se realmente dá. E se a gente fizer associações, que é o que mais se usa? Eu não vou usar só um ácido hialurônico dentro da tua articulação. Eu não vou usar só um componente do teu sangue. Eu tenho outras estruturas, eu tenho a glicose, que é um neuromodulador, dependendo da porcentagem, da concentração dela, eu tenho uma utilização. É isso. Eu tenho produtos, a arnica que nós falamos aqui, que é santo. Sim. A gente pode passar nesse... Sem dúvida. E daí só faz a massagenzinha aqui, ó, gente. Já tem o massageador. A gente tem aqui... Erva de Santa Maria, na época de colégio, era assim que os avós nos tratavam. Né? Uhum. E sempre foi bem visto, sempre foi bem tratado. E isso utilizado hoje. Hoje eu faço uma infiltração, por exemplo, numa lesão muscular, eu uso arnica numa lesão muscular. Porque ele é um biorregulador. Vou pegar uma pontinha no que você está falando. Eu lembro que em 2009 eu tive uma lesão grave de tornozelo. E a minha mãe, eu fazia o tratamento no clube, eu chegava em casa, ela pegava umas folhas de arnica, enrolava num plástico de cozinha assim, no meu tornozelo eu ia dormir com ela. Sem dúvida. Para tirar todos os dias e acelerou. Eu meu fazia pé ficava até meio roxo assim. Eu fazia outro com dia. erva de Santa Maria. Você usava isso, fazia compressas disso, pancada. Quando eu fazia judô, era, né, patada para tudo quanto é jeito na molecada. E era isso, era só assim que tratava. Como é que eu ia com 14 anos na farmácia comprar? A gente ia na casa do pai do amigo nosso, que era um japonês, do seu Hélio, e ele resolvia os nossos problemas dessa forma. E hoje a arnica você tem injetável, você tem em gota, você tem pomada, você tem comprimido, você pode usar da melhor de todas as de creme. Então você tem a possibilidade de usar isso. Remédio, acetilcisteína, que hoje todo mundo toma. É injetável. A gente injeta nos lugares. Eu não faço infiltração sem acetilcisteína. Então, acho interessante. Não estou dando receita para ninguém. Mas, assim, são artifícios que nós temos, comprovados, onde a medicina regenerativa já estudou, esses estudos já existem, e é só colocar em prática. Agora, colocar, óbvio que vai ficar aquém daquilo que você precisa. Então, dá para melhorar bastante com a medicina regenerativa. Nossa, e muito bom essa informação, porque eu acho que muita gente precisa dessas informações, inclusive para nós, né? Eu tenho o meu joelho aqui, eu acho que eu vou precisar ir passar no doutor. A minha filha também agora, ela escorregou no banheiro e o joelho dela saiu, ela, mãe, meu osso saiu do lugar, meu osso saiu do lugar. E foi, até o doutor perguntou, mas voltou? Foi você que colocou, ele voltou. Só que eu achei que não era nada do nada, tá até agora, faz umas 2, 3 semanas que ela tá parada lá, ninguém se mexe, aí tem que levar ela no banheiro, fazer aquela coisa toda. Mas é muito complicado, eu não sabia que o joelho poderia causar tanto... Tudo pode acontecer dentro do joelho, né? Ela mandou foto, né, Dani? Doutor, que remédio que eu dou pra ela aqui? Eu falei, mas como é que tá? Eu falei, não, Dani, pelo amor de Deus, leva ela num pronto-socorro, precisa examinar, fazer exame. Porque você acha que não é nada, você não tá vendo né, o machucado dentro. Aí ela tá com luxação na patela. Isso. Ai, eu falei, meu Deus. Isso deve doer muito. O Júnior rompeu o cruzado. Lesão de craque. A dor é uma... Aí, tá na família, lesão de joelho vai vir. Será que ela gosta de jogar bola? Ela gosta, será as duas. É craque na As família. meninas aí, gostam. Entendeu? É lesão de craque. Sinal pra investir na carreira dela. Cuida dela que ela vai... já sinalizou. Já né? sinalizou. E ela tá lá, mas não mexe, aí já faz mamanha também. Ai, mas tem que acelerar isso aí. A gente conversa. A gente vai conversar, né? Vai fazer os exames e vai conversar. Júnior, e aí depois que você teve... Você acha que isso acelerou, essas lesões aceleraram a sua parada mesmo, total ou não? Porque hoje tem jogadores que vão até 40, enfim. Isso me cansou um pouco, né? Primeiro, eu já entrava em campo muitas vezes meio remendado, eu falo assim, né? Sabendo que se eu forçasse um pouco mais no final dos meus anos ali, eu não iria aguentar. Então, às vezes eu fazia um jogo muito bom e 2, 3 eu jogava ali pela falta do tempo, né? E me machucava. E aí, nossa, você passar, como o doutor falou, 8, 10 horas num clube, fazendo fisioterapia. Cabeça vai a milhão. Nossa, é pro cara, né, querer ficar maluco. Então, isso foi me minando.
a alegria vai diminuindo, você já não rende mais também como rendia mais novo, né? Isso é outra coisa que vai te frustrando e você começa a colocar na balança o que eu tô ganhando Sim. do que eu tô entregando, né? Sim. E eu vi que acho que se eu continuasse mais também, eu falei, meu, eu ainda consigo ter uma vida boa, mas se eu continuar me machucando assim, eu não sei nem se eu consigo jogar o meu futevôlei, né? Consigo fazer jogar um tênis para brincar, porque meu corpo tava no limite. Então eu falei, tá na hora de encerrar para ter uma vida ainda, tem muito tempo, né? Sim. E viver. Vocês são jovens, né? Porque 36 hoje é jovem. Para decidir parar, eu acho que a cabeça, a mente também não. Sim. Foi um tempinho. Tem os que aceitam, né? Tem os que não aceitam e aí. Só para recordar, não é parar de jogar bola, que não é porque parou de jogar que vai parar de se cuidar, né? Então, assim, a vida, hoje em dia, você sem treinamento físico, o corpo padece, né? Com certeza. E eu acho que o nível de exposição ao estresse nessa fase que você estava, onde você resolveu parar, vale muito mais a pena, às vezes, dar um passo para trás, é isso, continuar fazendo exercício, mas não como um atleta de alto rendimento, porque eu acredito que se eu fosse um atleta, na fase onde você parou, o nível de cobrança, o medo de se machucar é maior do que, às vezes, o tesão de estar ali jogando, né? Eu tive muitos, assim, o lado mental ficou chato, assim, nos últimos clubes, eu não vou falar aqui, eu pedia, já tinha uma idade, já tinha uma carreira, eu não precisava mais provar nada pra ninguém, e eu chegava no clube e falava, gente, eu preciso ter um cuidado diferente, vocês querem que eu jogue, queremos, não vem, o presidente, todo mundo super animado, mas quando eu chegava pra treinar, eu falava, eu preciso ter um tratamento diferente, de treino, não de ser tratado melhor que os outros. Até aqui eu posso treinar, até aqui eu não consigo, porque o meu risco de lesão é muito grande. E na hora que você conversava era tudo certo, mas na hora de colocar em prática, não dava certo. O GPS que inventaram, que pode, para ser muito bem usado, ele muitas vezes atrapalhava, porque você mede, muitas vezes você treina menos do que precisa, e às vezes treina mais do que precisa. E aí eu tinha que bater metas nos clubes, às vezes, e isso acabava comigo. Eu acabava machucando em treinos totalmente desnecessários. Eu estava ainda muito bem produzindo, mas eu não conseguia ficar em campo. E aí, desgaste com o clube e tudo mais. Então, juntou tudo junto. Eu falei, já não ganho mais dinheiro no futebol. É uma paixão, é um amor que está acabando comigo. Eu acabo criando uma expectativa também, não entrego. Então eu falei, vamos acabar, vamos para outros lados, mas muito por isso, culturalmente ainda não conseguem dar um tempo para você trabalhar. Eu tô batendo na tecla do tempo porque aconteceu comigo e eu vejo com os meus companheiros, né? Sim, tem que ter esse tempo de descanso. E hoje, vamos supor, no tempo que vocês treinavam, é uma mistura de musculação com treino intenso, corrida de campo, porque a gente não entende, né? A gente acha que vocês só correm. Não, o futebol, para mim, é o que menos tem hoje. É até chato. Você passa no clube e às vezes a semana, aí você treina academia, você treina, sei lá, faz o trabalho de tático, você faz o trabalho de mobilidade. Sempre tem um pouco de bola às vezes, mas o futebol, que a gente às vezes quer chutar no gol, não pode mais. Você chuta 5 bolas, não, você vai machucar. Vem pra cá. Vai lá pra academia. Aí quero fazer, quando eu era mais novo, que eu comecei a jogar, eu ficava uma hora chutando bola, era coletivo na semana, né, jogando o joguinho. Nossa, hoje o treino na semana às vezes é chata, porque você faz tudo que o jogador não gosta. Tudo. A gente gosta de fazer gol, não pode chutar no gol muitas bolas. A gente gosta de fazer um cruzamento e cabecear 10 bolas. Gosta de bater falta, não pode. Tudo não pode. O doutor vem aí, não pode nada. Porque tá hoje não tudo... pode nem driblar, né? Dependendo do drible, pode ser. Se driblar ainda é punido por isso. Não, futebol é físico, né? Uma barbaridade. Então, treina-se muito a parte tática, muito posicionamento, muito... E a alegria não tem mais. Isso que eu ia te perguntar, você acha que o futebol ficou chato? Porque se a gente olhar o futebol no tempo de Pelé, que tinha um dribles... E ó, que eu não entendo muito de futebol, tá, gente? Mas se tinha um dribles... Hoje eu vejo um jogo de futebol, gente, é toque, 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 toque. Você não vê um drible bonito, você não vê um passe... É só corrida, né? Físico, né? O meu marido gosta de jogar esse jogo bonito, mas não tem pode tempo, mais. Né? Você pega na bola hoje, os times estão tão preparados que você tem 2, 3 já que te fecham muito rápido.
Né? Antigamente, da nossa época, jogavam 2 atacantes, 2 meias, o lateral com o lateral. Então a ponta tinha um espação. O zagueiro te marcava, o atacante, o volante, o meia. O meia se preocupava só com o volantinho ali, mais nada. Hoje os pontas batem marcando muito, né? O atacante tem que marcar o zagueiro de tudo que é jeito. E o zagueiro às vezes tá lá tranquilão, com a ajuda de tudo que é lado. Não falando mal, Sim. mas mudou, né? Sim. A tática hoje. Então, assim, você nem tem liberdade quando você pega na bola, às vezes o pessoal da frente, você se desgastou tanto por uma tática de um time que você acaba tendo erros feios. Aí você fala, meu, mas eu tava morto naquela bola. Antes a gente só se preocupava em jogar, uma delícia. Do meio de campo pra frente, eu olhava pra trás, eu voltava andando às vezes. Hoje não existe mais, né? A função tática, por isso tá um pouco chato. E aí você vai assistir o jogo, você passa às vezes 90 minutos, tem 2 chutes a gol. E fora a torcida também, que hoje cobra muito, né? Sim, até por isso que estão acostumados a ver gol, a ver exatamente. jogadas. E aí não tem espaço, tá todo mundo remendado, cansado. O jogo, nível técnico, caiu muito. Não, eles não conseguem entender esse lado, né? E aí aquela paixão de ir lá, de ver um espetáculo, não tem espetáculo. Você vai assistir um jogo da Europa, eles são melhores que a gente? Eu não acho. Só que eles têm tempo para descansar e recuperar, eles têm um jogo muito dinâmico, né? Não para toda hora também briga. Nossa, futebol brasileiro é briga, é VAR, é confusão, é... Lá o jogo é muito dinâmico. Muito dinâmico. Então fica uma coisa boa, né? Aqui por N fatores não acontece, Não. uma pena, porque é difícil você parar pra... Ah, eu vou assistir um jogo, às vezes eu até animo. Aí eu coloco lá na TV, eu falo 15, 20 minutos, meu, não tem um chute a gol. 25, 30, aí eu vou mudar, vou ver outra coisa. Né? 3 Então, carrinhos, pé no peito, carrinho, nem um aquela chute pro briga, gol. é legal, mas se você não é apaixonado pelo time que tá ali, você não vai assistir. Você fica entediado, né? Você fica. Aí você vai assistir um basquete, porque tem cesta toda hora, você vai assistir um tênis, você vai assistir, sei lá, dessa Kings League agora que tá vindo, é entretenimento. Sim. Eu não assisti ainda muito, às vezes eu passo ali, mas jogo uma carta, tem gol toda hora, o jogo é 7-6, o nosso jogo às vezes é 0-0, 1-0. Esse joguinho novo, né? Que tem os Você vai ver um líderes futebol, e hein? O meu Claro filho, vamos assistir, vamos assistir. Olha, é isso. Eu falo, como que é isso? Eu falo, não, tem a carta. Não, o presidente vai bater. Que presidente vai bater? Entretenimento, Criar vai prender o público, né? Mas também é uma realidade. Entendeu? A não ser o Flamengo, que tem um super time, uns times que tem isso, que trocam jogadores e que mantêm o nível. Mas até eles, às vezes, não conseguem, que é um jogo muito truncado, muito tático, né? Todo mundo volta e fica na frente da zaga. Então, É difícil ainda de compreender. É difícil. Espetáculo. Meu filho é doente na Kings League. É, É meu marido também doente, Que é assiste. esse jogo novo que tá super em alta. É, Acho que até o Neymar tava outro dia assistindo. Sim, ele é um presidente, de um time, né? Acho que fazendo é da propaganda da Kings Fúria, League né? aí, Kings Não, League, eu não- ajuda. Acho que é da Fúria. legal. Até o pai do menino que é da escola, da sala do meu filho, que é o presidente. Aí então cada vez que vai lá, fala, vamos lá ver o tio, vamos lá ver o tio. Vamos lá ver o tio. Aí o tio vai lá e mete cada golaço ainda. Inteligente, Os jogos né, são o que quê? São lá em criou, Santos? né? Ele é em São Paulo. São Paulo? Uma arena bonita. E né? os meninos que chutam são profissionais ou não? Não, os presidentes que jogam não são profissionais. Autoguro. Essa turma São toda. mais é, influencers, são né? influencers, São né? influencers. Mas Tudo o pessoal que vai... desajeitado. Porque Não, tem sim, os seu atletas- time e seu atleta, né? Sim, eles não foram às vezes profissionais, ou alguns talvez pararam e estão lá, mas tem todo um draft, assim, eles se preparam, treinam todo dia, né? Então, Isso assim... surgiu aqui no Brasil, gente? Eu veio de fora. Acho que Tem começou de fora, né? tem de Tem de fora, fora. tem. E é Mas feio é um fora, super evento, pesadíssimo, assim, pesadíssimo. É. Você nunca sabe o que vai acontecer, é isso que te Aham. deixa ali É intrigado dinâmico, né? assistir. Eu não falo nem da qualidade em si de jogo, claro, tem gols bonitos, assim, mas tem entretenimento, né? Então você assiste, aí tem no final, acho que o gol vale 2, aí aperta uma hora, tem um pênalti no meio do jogo, e desce o presidente. Então, o nosso jogo tem muita qualidade no Brasil. Jogadores muito bons. Mas Às vezes não chega, né? não ajuda a estrutura. Você é né? flamenguista, né? Não, eu sou. Vou falar do meu clube. Flamenguista ou palmeirense? Não, eu sou de Santos, né? Mas o time do Flamengo hoje, se você assistir, é um exemplo, jogo né? bonito de Sim. ver. É um exemplo. Porque sai um jogador, entra outro muito bom. Aí tem estão com as essa pernas mais dinâmica. frescas, eu Quem falo, gosta né? de futebol gosta de ver De aquele ver jogo. futebol. Ver aquele jeito. Aí o É, esquema então. tático, a organização, Sim. Acho que é um o jogo bom, né? respaldo.
Você pega o Palmeiras, o presidente respalda, tudo que não ficam brigando, um jogando a culpa no outro, não. Ali a roupa suja a gente lava em casa. Então essa é uma das diferenças. Então aqui tem gestão. Os clubes que têm gestão, eles estão lá em cima. Sim. É isso. Ah, isso. Muito bom. Doutor, já que a gente está falando de cirurgia, quanto tempo dura uma cirurgia? E quais as cirurgias mais você... Tá, eu faço bastante cirurgia de joelho, as mais comuns, né? As lesões meniscais, as lesões ligamentares e as lesões por degeneração, que são as artroplastias totais, né? A substituição, de uma forma grosseira, né? Tirar um joelho e colocar um joelho de metal. São as mais comuns, né? Então uma cirurgia de menisco, onde você vai, costura, normalmente 30, 40 minutos, tranquilo. Uma reconstrução ligamentar 1 hora e meia. Uma artroplastia 1 hora e meia. Está bem rápido, dinâmico, então. né? E as coisas estão melhorando. Sim. Tem hoje o advento da robótica, os grandes centros que têm os seus robôs, que conseguem ajudar, fazem de uma forma muito mais organizada, muito mais precisa, porque você tem o auxílio ali de um computador fazendo as medições necessárias. Então você tem uma precisão muito maior. Mas a maioria ainda, eu pelo menos faço sem a robótica, porque eu não tenho acesso a isso também. Sim. Seria um prazer fazer, Sim. mas é difícil. São Paulo é muito, o Paraná é muito, Rio Grande do Sul tem bastante, interior de São Paulo tem bastante, mas na Baixada a gente não tem robô ainda para fazer. Se quiser, tem que vir para São Paulo. Vem para São Paulo, doutor. Mas o joelho de metal, ele responde igual um joelho normal? Responde normalmente. Pode até jogar futebol? É como se você lá consegue. É que normalmente quem faz essa substituição são os pacientes mais velhos. Então 60, 70 anos. E eles brincam jogando bola, né? Sim. Você faz essa substituição, a estrutura ligamentar, você busca uma estabilidade boa, ele volta a brincar. Só que numa intensidade realmente menor, né? Sim. Eles vão pro beach tênis, vão pro tamborel, que é bem famoso em Santos também. Tamborel. Mas é assim, geralmente são nos pacientes mais velhos. Então, onde há aquela artrose da articulação já trouxe um sintoma doloroso, onde o resto dos protocolos de terapia não funcionam mais. Aí a gente substitui. Doutor, e quando a gente tem que procurar um ortopedista ou um... Porque assim, às vezes você sente uma dorzinha e você fala, você vai deixando. Isso faz muito mal. Sem dúvida, porque você começa a usar um remédio. Então você vai em um pronto-socorro. Vai mascarar a dor, não vai Você resolver o vai problema. mascarar. Você vai né? mascarar. Então assim, várias lesões, elas não têm cicatrização ou cura, mas você precisa melhorar a qualidade do entorno daquela região para que elas recebam aquela demanda e não sofra. Né? É igual ao futebol, você está estável, está organizado, ou a perna direita está igual à perna esquerda, a parte da frente está igual a de trás, o agonista e o antagonista. Se houver esse desequilíbrio, lógico que alguma coisa vai acontecer em algum momento de uma forma mais rápida do que os que estão equilibrados. Agora, os que ficam, tô com dor, não trato, não reabilito. Óbvio que a instabilidade vai estar presente. Aí a instabilidade articular gera processo degenerativo. Aí se a gente não trabalhar do ponto de vista metabólico, as coisas também facilitam para a progressão de forma nociva. E aí é onde o trabalho multidisciplinar entra. Então Sim. a parte da psicologia hoje entra numa forma brilhante para nos ajudar. É impressionante dos pacientes que buscam após isso, como eles melhoram, como eles entendem a necessidade de isso ou da informação, daquela demanda, daquele pedido, daquela orientação. Porque a gente orienta. Agora quem faz é o paciente. É o paciente. Né? Então, existem coisas que eu posso fazer, no caso da parte de intervenção, né? Agora, todo o resto, ele é feito pelo paciente. Pelo paciente. Então, não tem E quando jeito. tem aquelas pessoas que têm uma perna mais curta que a outra, sabe? Tipo uma... Como faz? Discrepância de As membros. discrepâncias. Existem formas de você corrigir. Até normalmente, falando bem para ficar fácil a compreensão, até 1 centímetro normalmente não se faz nada. Né? O pezinho chato da criança pequena, Sim. deixa que vai se desenvolver. A gente consegue avaliar se aquilo é fisiológico ou se aquilo é patológico. E a maioria é fisiológico.
Então, tem cada faixa etária, existe uma forma de ser identificada. Sim. A criança nasce de um jeito, 2 anos é de um jeito, 4 anos é de um jeito, 8 anos é de um jeito. Então, você consegue identificar isso e determinar se ela está dentro da normalidade ou não. Então, muito... É simples de se identificar. O difícil são os avós e os pais. Isso sim. Porque meu irmão usou botinha ortopédica. Eu brinco com as mães que se eu ver o seu filho, eu te denuncio no conselho tutelar por maus tratos. Aquelas botinhas que Sim. do pé chato. Aquilo dói, é caro, machuca o pé e o bullying na escola. Tem Bullying na tudo, escola. porque Tem é tudo. feio. É feio, Uma criança Sim. de 4 anos com uma botinha Mas daquele. é algum médico que indica, ou a mãe Isso vai... era antigo. Hoje Antigo. existem outras formas de conduzir. As orientações já são diferentes. Sim. Mas ainda existem pessoas que orientam o uso. E tudo aquilo que precisa fazer será feito, desde que seja Desde que identificado. seja identificado. Né? Eu morei há 11 anos, a gente ficou na Ucrânia, e lá tem clínicas específicas para você fazer exercícios. Você vai lá, ele faz uma medição da sua coluna, a minha estava toda torta. E aí você começa a fazer uns exercícios, mas não é uns exercícios normais, era um exercício que ele te pegava, colocava numa máquina aqui, e te puxava de um lado para o outro. Isso existe aqui hoje, porque foi gostoso e me consertou a minha Olha. coluna. Existe, Você deve sabe- existir. Eu não sei Você onde. nunca viu. E era Mas essa eu clínica era tenho- lotada e você ia lá fazer todos os exercícios para arrumar as costas, eles davam essa seleção e no final você fazia isso, mas era muito gostoso. Eu Deve gosto- ser algo que envolve biomecânica, algo Sem meio dúvida, parecido com deve RPG. ter alguma explicação. Eu não conheço. Mas também deve não. ter alguma explicação. Aqui chegou a ver em São alguma Paulo coisa eu por nunca. lá? Não, E era uma RPG clínica bem famosa, evoluiu, né? assim. A parte postural, né, o RPG, isso aí sim, isso sem dúvida, né? A reeducação postural global, quem fez fisioterapia, isso aí Eu é fiz- santo, né? Fiz Pilates e especialização em RPG. RPG. E o yoga com a filosofia O yoga é diferente. maravilhoso. Isso aí, hoje, todos os meninos, ou uma grande parte dos meninos da base de futebol ou outros esportes, e o alto rendimento, principalmente em luta, faz Pilates. Isso eu é acho- quase obrigatório. Eu acho importante. Quase principalmente obrigatório. realmente. Deveria ser, pelo menos. Gente, nossa, já deu 1 hora, meu Deus. A gente... Tempo vai se voa. deixar, vai Se deixar, falando. vai falando. Vamos fazer as perguntas, então, dos nossos internautas, para o doutor responder. Qual a melhor forma de prevenir lesões ao começar a praticar atividades físicas depois de muito tempo parado? Bom, primeira coisa é procurar um profissional que entenda sobre exercício, o médico, o fisioterapeuta e um preparador físico. Eles trabalham juntos. Não existe um sem o outro. Pensando nessa organização física e em busca de qualidade física, busca de saúde. Então, procure os médicos para serem avaliados. A parte nutricional, aquilo que a gente vinha dizendo. Se não tiver alimentação saudável, se não tiver ingesta de nutrientes da forma individual que aquela pessoa, que aquele indivíduo precisa, se não forem identificadas possíveis alterações biomecânicas, lógico que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. Então, o médico, o nutricionista, o endócrino, todos têm que ser procurados. Claro que dá para você manter uma atividade organizada, mas se você quer o máximo de qualidade, tem que procurar todos esses profissionais. Sim, porque depois, quando você volta a treinar, que eu acho que é mais ou menos o que ela está perguntando também, você volta a treinar, seu corpo dói muito nos... Sempre Essa é a dói. primeira semana, Sim, né? a A primeira primeira semana semaninha, as dói 48 muito. horas é coisa de maluco, liberação de toxinas e Fiquei 10 dias sem treinar a perna, fui treinar anteontem, hoje eu tô com a dor não nas sobe a coxas. escada. Só que existe uma coisa que se chama memória muscular. Nas pessoas que já fizeram atividades bem feitas, quando voltam, é muito mais rápido, mais rápido. do que quem nunca praticou. Ah, Então, Ciência corporal isso é verdade. exatamente. Ah. Exatamente. Próxima. Dores no joelho após a corrida são normais ou é um sinal de algo que está errado? Depende da intensidade que você está fazendo. Seu corpo, ele tem condições de fazer atividade de acordo com aquilo que você prepara ele. Se você fizer além do que você está se preparando, põe na balança. Quanto que eu treino, quanto que eu protejo e o quanto que eu uso.
essa balança é super simples de fazer isso. Então, se você tem as dores ou se você tem alterações biomecânicas, essas alterações serão corrigidas. Se você tem alguma alteração nutricional, você vai ter desgaste muito mais rápido e as lesões começam a aparecer. Então, teve dor? Procura o profissional. Vale a pena ser investigado, nem que seja para falar, esquece que está doendo e vai correr. E vai correr. Tem mais perguntas? Praticar musculação pode prejudicar o crescimento de adolescentes ou isso é um mito? Olha, vamos lá, isso é muito polêmico. Sim. Isso é muito polêmico. Mas vamos lá, a musculação. Você estica seu braço, dobra seu braço, usando aquele músculo numa posição anatômica contra a resistência, beleza? E o futebol? Então você está fazendo, usando a tua estrutura da forma como ele nasceu para ser usado. O futebol não foi feito. Então, se fosse para a gente escolher alguma coisa para deixar de ser feita, seria o futebol. Então, a musculação ela não atrapalha isso. O que é prejudicial é usar a metodologia ser mal utilizada. Você tem que respeitar os limites, respeitar a faixa etária, respeitar o metabolismo e para instituir cargas. O que acontece é que no esporte isso não é respeitado. O alto rendimento, ele começa desde cedo e é muito difícil dele ser respeitado. Mas a musculação pode ir, desde que seja acompanhado, organizado, não tem esse limite não. Não tem esse limite. Doutor, quero te agradecer, muito obrigado. Conte pra gente sobre aonde as pessoas podem te encontrar, aonde você está hoje atuando. Eu moro em Santos, minha clínica e meu consultório particular são em Santos, né? Então, eu atendo em 3 clínicas em Santos, uma é propriedade minha, que é a Clínica Santa Marcelina, que fica na Conselheiro Nébia 731, no primeiro andar. Outra é a Clínica Ortocenter, que é uma clínica bem antiga e muito grande na cidade de Santos, que fica na Olinto Rodrigues Dantas 343. E a Medicina do Trauma, que eu também tenho sociedade lá na clínica, que é na Alexandre Herculano 204. Trabalho todos os dias, opero todos os dias, não é difícil de encontrar. Não é difícil, né? Doutor, muito obrigada. O Júnior também, quero agradecer. Você está hoje atuando dentro do futebol ou não? Aposentou e está só jogando futebol? Eu falava que estava aposentado, até falando assim, cara, tá muito novo, né? Para de falar Sim. aposentado, Né? transição de carreira. Mas eu tô me aventurando a jogar um torneio de futebol agora pelo Avaí, que é um clube que eu estive lá como jogador, fui muito feliz. Eu vou disputar a Liga Catarinense, então voltei a ser atleta. Até conversando com o doutor aqui das minhas dores, né? Que eu preciso ter um cuidado de novo. Mas é isso. Então, mas agora... você pensa atuar como técnico, alguma coisa? Então, estou estudando. Né? Porque é legal. Fiz cursos, né, de gestão, fiz o curso de treinador. Agora estou convivendo um pouquinho com alguns empresários, amigos meus, assim. Quero aprender primeiro, para ver onde que realmente eu posso ajudar, né, trazer um pouquinho do que eu vivi, assim. Sim. Não entrar para ser mais um, ou continuar nesse mundo do futebol. Tem coisas que eu acredito que dá pra gente tentar fazer diferente, né, o que faltava para mim, assim. Então eu tô pensando onde que eu posso entrar e agregar. Sim, porque a visão de vocês que já atuou, né, como jogador, eu vejo meu marido falando, faz isso, faz aquilo. Ele sabe tudo, entendeu? Então acho que essas pessoas são as mais indicadas hoje para serem técnicos, treinadores, enfim. Acho que já passamos por tudo, né? Exatamente. Desde novinho, os problemas da época, depois como profissional, desde uma alegria, uma tristeza, vencer, perder, né, que também acontece. Então a gente, assim, dá para ajudar muita gente. Sim. E o amor pelo futebol não vai embora nunca, né? A gratidão pelo futebol. Então é entregar um pouquinho do que o futebol deu pra mim, no caso, acredito que ele também deva pensar ele vive futebol ainda, mesmo assiste o jogo todo dia, aquela coisa toda. Então eu já passei dessa fase. Mas respeito. Isso. E você quer deixar suas redes sociais, a influencer? Eu não sou doutor, não. Eu tô na praia ali, no Canal 3, jogando futebol. Tem uma rede armada, eu tô lá. Né? Tem uma rede ali, gosto de estar junto, mas em breve aí eu vou estar, talvez, entrando em alguma área. E aí dá pra gente falar um pouquinho mais. Sim. Hoje tô nessa fase de transição ainda. Gente, muito obrigado. Foi um papo muito gostoso, muito legal, né, doutor? Nossa. Isso aí, foi ótimo. Valeu. Muito bom a gente falar. A nossa ideia é conscientizar essas pessoas e falar, porque às vezes você vê um menino jovem, tem um monte de
de dores e coisa que passou na profissão e a gente nem imagina, né? É isso aí. Doutor, Muito chega, obrigado, nem gente. olha pra mim, ele quer abrir cliente. Sai, cara. Captação Não dá toda pra hora. encostar no médico assim e isso melhorar. aí. Só de encostar Só no de médico médico, assim já melhora meu mentaliza. joelho aqui, ó. Melhorou. Pronto, doutor. Daqui a 6 Já. meses eu volto, encosto de Não, novo. mas é que os dois, amiga, a gente tem que andar, tipo, a tirar colo, sabe? Porque é muito importante. É importante, sim. Tem que respeitar muito Tem a que profissão, respeitar né? Acho muito. que cada um tem o seu lugar, né, de importância, assim, e, com certeza. Quem faz com excelência, né, ou médico, qualquer área, assim, né? Tem que valorizar, tem que trazer pra perto. Eu busco muito, assim, nutrição. Já busquei, agora preciso voltar, que eu sou atleta de novo. Acredito muito que o yoga me ajuda, mas um bom médico também me ajuda. Sim. Uma acupuntura me ajuda, mas né, tudo. Né? Você tem que, se você tem condição, né? Que a gente sabe que não é fácil. Eu vou falar para uma pessoa, vai, não. Meu, financeiramente, às vezes a pessoa não consegue. Sim. Então, foca no arroz e feijão, alongamento, oração e vai no doutor. Mas quem tem condição tem que olhar, eu Tem que acho. buscar pra todos os artifícios que buscar tem, onde né? Hoje tem. tem muita tecnologia, muitos tem. estudos, muitas ferramentas que podem ajudar o atleta, tanto o atleta amador quanto o atleta profissional. E os profissionais conversarem também, isso é muito Sem importante. Sim. Mas tem- É um tem investimento uma rede de na apoio. tua principal máquina, né? Máquina, exatamente. Então, e tem também que tem uma investir. longevidade hoje nessa Sim, profissão, né? Porque sim. atleta de alta performance, né? A lenda é se aposenta muito mais cedo do que uma outra profissão. Então, se você puder dar a sua longevidade, e hoje a gente tem bastante tecnologia, suplementos, essas coisas que também pode ajudar, e o tempo. É isso aí, É verdade, gente. né? Tudo é tempo, né, doutor? Vocês podem falar Sem melhor, né? dúvida. Tem que ser respeitado. Tem que ser Eu entendi. respeitado. Tá bom. Gente, muito obrigado pela participação Valeu. de vocês, foi excelente. Foi legal, né? Esclarecedor, Nossa. a gente sempre aprende muito com os convidados Sim. aqui. Eu com os médicos, com os pacientes, com os convidados. E com a Dani também, gente. Ela faz umas perguntas que na hora que eu fico, cara, de onde ela tirou isso? Mas é muito bom isso que ela tá Vive, falando. né? Nem eu sei, é bem Ah, automático. muito bom. A Dani viveu porque eu nunca uma leio. apresentadora quanta que gente, tava- né? As- Essa vida de adormecida. atleta, De atleta. ela acompanhou. Porque a família 24 sofre horas. bastante. É. Acompanha mais do que Que eles o ficam time, ausentes. né? 24 horas. Sim. Viajam o tempo inteiro. Quando tá em casa, tem que repousar, tem que descansar, tem que ter uma vida totalmente regrada. Não pode sair, não pode fazer então, nada. não é? Não, a gente nunca conseguiu viajar, assim, agora que a gente foi, mas com o marido, porque ele sempre tá treinando ou concentrado. Então a família sofre, é bom falar também isso, né? Porque- Não, a gente tem que respeitar as É. parceiras, porque família que tá perto, ou a esposa, os filhos, eles têm que abrir mão, deixar tudo muita de coisa. lado, às vezes, pra dar o suporte pra gente, né? Exatamente. E tem que valorizar, Tá né? cuidando. Também. Eu falo que o meu marido é um outro filho. É Porque isso. você tem que cuidar mesmo. Mas somos os filhos das nossas mulheres. É, Não tem exatamente. jeito. Ó, gente, muito obrigada. Que pena que acabou, mas a Valeu. gente vai ter outras pautas, outras oportunidades. sim, outras Você vindo como treinador, imagina, a gente vai falar Não, treinador bastante. não, não. E a Não, gente não. fala. Coloca nessa fria, né? Meu Deus do céu. Tá bom. Obrigado, de coração Obrigada, também. obrigada, Obrigado pelo gente. convite, viu? Obrigada. Valeu. Pessoal, galerinha, Tchau, muito tchau, obrigada, viu? Tchau. Se inscrevam, compartilhem, deixem aí seus comentários. Beijo, tchau.